Olá, bem-vindos. Esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, o podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões e PPPs em uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Nossos convidados de hoje é Rafael Tinelli César. Rafael, é uma honra ter você aqui. A gente queria te apresentar e dar um momento para você falar um pouco sobre você. Na sequência, eu explico um pouco quais são os blocos do episódio, mas vou seguir aqui. E para te apresentar, a gente pede uma ajudinha para o ChatGPT. Então a gente pergunta para o ChatGPT quem é Rafael Tinelli e ele responde para a gente. É uma resposta muito curta que a gente já sabe que não abrange toda a sua trajetória, mas a gente vai falar aqui e aí você assume, diz se você concorda e complementa com a sua experiência e explica um pouco para a audiência quem é você. Tudo bem? Não, tudo bem. E obrigado aí pelo convite. E vamos bater esse papo aí. Perfeito, vamos lá então. Rafael Tinelli César é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP e atua no IPGC Brasil, onde lidera a modelagem de projetos de concessões e PPPs, como o Complexo Administrativo de Maceió, iniciativa reconhecida pela ONU em 2025 entre boas práticas de cidades inteligentes. Sua trajetória combina experiência técnica, gestão estratégica e incorporação de soluções sustentáveis como energia solar, reuso de água e gestão de resíduos. Fora dos números e relatórios, Rafael mantém presença próxima às equipes e parceiros, valorizando a colaboração como parte essencial de entregas bem-sucedidas. Mantém um estilo de liderança que alia rigor técnico a relações de confiança, reforçando que grandes resultados também dependem de conexões humanas sólidas. E aí, Rafael, você complementa o chat? O pessoal me chama que no meu processo de gestão aí tem um tinelismo aí no meio do caminho, assim, que acho que é um pouco do que eu aprendi, de onde veio minha origem mesmo, assim, né? Então, eu sou engenheiro de formação, meus primeiros trabalhos, estágios, etc., foram com construtora, né? Trabalhei em construtora, trabalhei na OAS muito tempo, né? Então, um pouco que teve a cultura de formação cultural da OAS, que é muito apego ao trabalho, e o trabalho é tudo na sua vida. Eu herdo essa cultura, né? Então, como que a gente gera entrega, como que a gente se dedica para os projetos, ele veio um pouco dessa cultura, dessa formação. E depois eu caí, 6, 7 anos depois, eu acabei caindo em concessões, né? E fruto do que tinha acontecido com as construtoras, né? No cenário de 2014 a 2016. E aí entro em concessões. E aí aprender um pouco na raça, né? Então, como que aprendendo muito errando, né? A gente entra numa curva de aprender e saber que às vezes está errado e tentar corrigir, né? Então, essa é a curva que eu tenho, né? Por causa da minha formação. Hoje está mais fácil aí com o curso de vocês ali para aprender a modelar. Entro nisso, né? Então, eu crio depois minha consultoria, né? Tenho uma boa experiência no mercado de ser executivo, de concessionária. Abro minha consultoria para me dedicar também nessa relação do poder concedente, né, estruturar o lado do poder concedente, até dali que eu conheço um pouco também Felipe, né, desses primeiros passos ali, acho que foi a minha grande virada de chave em termos de consultoria mesmo, né, então tá com grandes pessoas, né, que me ensinaram muito, né, todo esse processo ali, onde eu passei pela FIA, pela FPCAF, né, tive grandes professores, grandes parceiros hoje de projeto, e é um pouquinho da minha formação passa por essa aprendizagem com esse pessoal que tem feito grandes projetos, né? Então tem tido grande representatividade nessa parte de superação de projeto. Legal. Eu vou então explicar muito rapidamente quais são os blocos do episódio e na sequência eu passo a palavra para o Felipe que vai iniciar o próximo bloco. O episódio ele é composto por 3 blocos, além dessa introdução, dessa apresentação que a gente fez. O primeiro bloco é o papo técnico. Ele sempre tem um tema e o nosso tema de hoje é cenário base, PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, e a sua experiência, a sua, Rafael, na estruturação de projetos. Depois, a gente vai por um papo não tão técnico assim. Aí a gente quer saber um pouco mais sobre carreira, então trazer perguntas para que a audiência te conheça e saiba um pouco mais do seu trabalho. E o bloco 3, a gente traz perguntas que alunos do curso de modelagem econômico-financeira de PPPs e concessões da FIP traz, porque eles têm curiosidade de saber um pouquinho e aprender um pouquinho sobre a sua experiência. Então, podemos começar? Bloco 1, papo técnico com Felipe Sandy. Primeiro, obrigado por estar aqui. Acho
que Tinelli é um dos nomes mais conhecidos na nossa agenda. Trabalha durante todo o ciclo da relação público-privada, trabalha com estruturação, trabalha com apoio a parceiros privados em BID, trabalha com a parte de reequilíbrio, tem atuado com VI, tem atuado com encerramentos, então ele percorre toda a agenda da relação público-privado. E eu queria, no episódio de hoje, Tinelli, explorar exatamente essa visão um pouco mais de mercado, das pessoas que atuam na relação público-privado, como é que a gente enxerga esse mercado, principalmente para os consultores, né? Tem o lado dos parceiros privados, que exploram através do serviço, compram projetos, muitas vezes fomentam a agenda para que tenham projetos para que eles possam comprar. A gente vê aí toda a parte de PMI. Tem um lado do poder público, que precisa que esses serviços sejam prestados, quer muitas vezes contratar parceiros privados para prestar esses serviços. Tem um lado do consumidor, que é aquele, o do usuário, aquele que recebe o serviço, mas tem o nosso olhar sobre a coisa, que é os profissionais que vivem da agenda da relação público-privado, ajudando em cada uma dessas etapas. Então, eu queria explorar bastante com você essa parte de mercado. A minha percepção é que a gente teve uma mudança nos últimos anos em relação à alocação dos profissionais em relação a esse mercado, né? Num passado um pouco mais distante, a gente quase não tinha profissionais, tinham poucas empresas, fundações que conseguiam fazer estruturação de projetos, então era um negócio meio raro. Mas hoje em dia a gente já tem bastante gente trabalhando na estruturação, a gente já tem bastante experiência acumulada e eu diria que talvez, na minha visão, a gente está chegando próximo de uma certa saturação do modelo que a gente conhece em relação à estruturação. E eu queria começar conversando com você exatamente sobre esse tema. Como é que você vê o mercado de estruturação de novos projetos hoje em dia? A gente está, de fato, próximo de uma saturação em termos de consultores no mercado, disposição a pagar do poder público e, eventualmente, até dos próprios parceiros privados no modelo de PMI? Vamos lá. Acho que assim, tem duas vertentes, assim, como a gente tem focado até propriamente a estruturação via Instituto, via Fundação e propriamente a FINC também como estruturadora de projetos aqui, que exatamente a gente acredita muito nesse risco de projeto, né? Então, quando surgiu os procedimentos aí, tanto de manifestação de interesse quanto procedimento de manifestação de interesse, foi para a gente regular um pouco dessa conversa do privado junto com o público, né? Então, foi um instrumento super importante na estruturação, mas ele sempre tem um desafio importante que é um documento, né? É um instrumento de risco, né? Porque no final, o estruturador do projeto ele só recebe se ele for concluído, né, o processo licitatório dele, e aí você tem um problema também da disposição daquele instrumento, né, porque eventualmente tem um investidor associado àquele documento e o investidor está investindo naquele projeto porque ele tem interesse em ganhar aquele projeto, e como que isso daí às vezes ele entra num viés de não ser um projeto melhor para o município, ser um bom projeto para o investidor. Então, acho que veio um pouco dessa origem e depois como que foi a evolução da regulação dos decretos e como a questão da transparência e governança dos projetos, ele criou uma melhor regulação, né, da estruturação desse tipo de documento. Quando iniciou isso daí, o investidor estava muito afim de comprar esse risco, né, de forma geral. A única coisa que teve é que esse risco ele diminuiu muito, né? Quer dizer, essa disposição a pagar, ela diminui muito porque desde que surgiu o decreto de PMI, já passaram quase 8 anos já, o que a gente vê é quantas as PMIs, elas são, no final do dia, são muito frustradas, né? Então, você tem um número geral que a gente tem, que praticamente 90% das PMIs, né, das MIPs que iniciam, ela tem uma mortalidade, né? Elas efetivamente não entram na licitação. Fora os outros 10%, que é a curva, efetivamente, de um projeto que recebe uma contratação efetiva. Óbvio que a gente tenta olhar isso daqui, né, no nosso propósito do que é esse mercado, o quanto que a gente tenta fomentar bons projetos e não ter um investidor por trás, né? Então é uma das coisas, aqui em termos de estruturação e consultoria, é uma das coisas que a gente tem enxergado, porque melhor é organizar esse projeto para o mercado, né, e não organizar esse projeto para o investidor. A chance de eu ter êxito, efetivamente, é melhor por causa disso. Quando a gente entra nessa sequência de como que a gente estrutura o projeto, tem uma questão de como está essa formação dos profissionais alocados a isso, né? Então, você tem alguns inscritos, você tem técnicos, né? Você tem uma gama de técnicos que saíram do processo das grandes construtoras e agora viraram consultores, né? Então, você tem uma estrutura mais ou menos que funciona bem para alguns tipos de projetos, então, principalmente na questão de serviço público, então, rodovia, saneamento, resíduos, energia, etc. Então, assim, você já tem uma gama técnica importante. Você tem uma parte jurídica, que é um nicho um pouco mais específico em termos de estruturação de concessão e de PPPs
também é um pouco mais reduzido, mas já está havendo uma saturação sobre isso, né? Então não são só os grandes escritórios que atuam nisso daí, mas também os consultores individualizados também têm atuado sobre isso. E você tem agora um público específico, né, que é a parte econômica, que eu acho que vocês entendem, eu acho que é onde tem mais escassez efetivamente de mão de obra, né, de qualificada, porque são duas contas que a gente faz no que a gente faz. É essa conta da vantajosidade do projeto, como que a gente deixa o projeto efetivamente de pé, e no final, pelo menos o que eu sinto, é que a nossa conta no final do dia é a conta mais importante do projeto, porque se a nossa conta, tudo que a gente fez não vai parar de pé. E aí cai sempre na questão de como que nesses instrumentos todos a gente vê esse mercado de estruturação, como que está essa compra desse risco, né? Que no final você tem esses projetos de manifestação de interesse, né? O quanto você se investe nesse projeto, para lá na frente o município não tem um compromisso, né? O Estado não tem um compromisso efetivo na licitação, mas aí você vai numa curva longa de 6 meses de projeto, de 1 ano de projeto, lá na frente você descobre a conta, o prefeito fala com você, ele, o projeto é muito caro e eu não quero mais não, deixa para a próxima gestão. Então assim, né? Então tudo isso daí faz parte desse mercado de estruturação. Acho que tem muito mercado, porque tem muito município deficitário, né, deficiente em questões de capacidade técnica, mas você tem esse risco e o compromisso do governante realmente de seguir o projeto para frente. Então, uma das coisas que a gente tem feito é como que a gente tem tentado acelerar essa curva de decisão, né? Então, a nossa decisão econômica é uma conta por último, a gente tenta fazer uma conta primeira para conseguir acelerar esse processo. Em termos de mercado, né? Eu tenho atuado aqui como IPGC, né? Estou como diretor de parcerias e projetos, mas a gente tem atuado de maneira geral. Acho que assim, cada dia mais os consultores têm liberdade, né? Para enxergar os seus próprios projetos, enxergar suas casas, mas também fomentar muito esse mercado. E é uma prerrogativa nossa, né? O quanto que a gente está, de alguma forma, via esses instrumentos todos, tentando gerar um mercado maior de PPP e de concessões, né? Então, antes eu acho que também tinha um vínculo das fundações de capacidade a pagar dos municípios do estado, porque estava voltado dos orçamentos maiores, né? Então, quem tinha esse recurso para contratar a FIP, quem tinha recurso para contratar qualquer outra fundação, que no final você tem um preço mínimo, né, sobre esses projetos, mas você vê também quanto que a gente enxerga outros municípios também que têm a mesma vontade, só que não tem uma disposição a pagar. Então é um foco nosso grande para isso. Acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje é o município de Pão de Açúcar, lá em Alagoas, que a gente está fazendo via uma manifestação de interesse, a primeira PPP de escolas de Alagoas, né? Então é um arcabouço, são 4 escolas no município inteiro, a gente pegou uma primeira para ser construída do zero e montar uma PPP de um greenfield de escolas, e tem dado certo. O projeto hoje está em consulta pública, a gente lança esse projeto no próximo mês, e é um município de 20 mil habitantes, né? Então, como que você tem um mercado também pujante, também de municípios pequenos, né? Afinal de contas, metade do Brasil são os municípios de abaixo de 50 mil habitantes, e como que a gente enxerga exatamente essa oportunidade, que existe projeto, existe mercado também para esses municípios menores. Bacana. Vê se eu entendi bem, e isso eu vou resumir aqui. A gente está falando basicamente que quando a gente pensa em estruturação, a gente teria quase que 2 mercados pensando naqueles que adquirem, né? A gente tem concedentes que são capazes de pagar pela estruturação, e eventualmente são municípios maiores ou estados que enxergam projetos como prioritário e estão dispostos a pagar para a estruturação daqueles projetos. Esse mercado, ele é disputado, eu diria, pelas grandes fundações, pelas grandes empresas, e eu diria que tem uma certa saturação aqui, porque a gente vê, por exemplo, a atuação do BNDES e tal, o que faz com que o preço, você tem mais gente ofertando esse serviço, os preços estão ficando menores, a gente tem esse mercado, eu estou dizendo que está um pouco mais saturado. Do outro lado, a gente tem municípios que eventualmente têm a necessidade, mas não conseguem ter caixa o suficiente para estruturar. A necessidade existe, você teria do outro lado parceiros privados estariam dispostos a prestar esse serviço, afinal a gente está falando de um instrumento que qualifica o gasto público e que é um ganha-ganha, mas eventualmente você teria a dificuldade de tirar esses projetos do papel. E pelo que eu estou entendendo, vocês estão enxergando nesse segundo grupo uma oportunidade de estruturar esses projetos, pensando não em quem vai necessariamente naquele privado vencedor, pensando quando a gente faz uma PMI clássica, né, que um parceiro privado contrata e eventualmente entrega, mas pensando, olha, se eu tenho um bom ativo, quase como se eu tivesse um belo apartamento para vender, se o apartamento é bom e ele está todo arrumadinho, se eu coloco ele na rua, possivelmente alguém compra. Eu entendi bem, é isso?
Quer dizer, a estratégia aqui é, olhando para esses municípios que têm pouca capacidade de pagamento, de estruturar, quem é que tem bons imóveis ou bons projetos para a gente colocar na rua? É exatamente isso que a gente tem feito, né? Então, como que a gente analisa esses projetos, né, esses municípios, a gente já organiza já uma prioridade de carteiras do que a gente está ofertando, né, em termos de infraestrutura de forma geral. Vira parceiro desse município, né, o que a gente pede auxílio desse município é muito desse compromisso efetivo, né, compromisso com o governante de tocar o projeto para frente, né, porque no final é o que rege propriamente é a nossa palavra mesmo, um com o outro ali para a gente avançar, e com isso a gente consegue enxergar qual que é esse mercado, né? Quem que é o mercado comprador hoje, né? Então, o que a gente sente hoje é que hoje existe um mercado comprador para ativos de educação, existe um mercado comprador para ativos de smart cities, existe um mercado comprador para ativos de centro administrativo em certa proporção. Então, a gente consegue enxergar, ter essa visão de mercado, e é um pouco da experiência que a gente tem também de ser executivo e trabalhar também no mercado privado, e enxergar, se eu tiver um bom projeto, uma boa regulação, uma margem justa, eu sei que o outro lado, o mercado, ele consegue disputar isso, eu sei que vai ter interessado do outro lado para ativar, né, para conquistar esse mercado. E uma das coisas que a gente tem observado muito dessas MIPs, né, e aí comparando no que é esse frame das fundações e o frame também das cotações do BNDES, Caixa, FGIRS, outras estruturas, é o quanto que, às vezes, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade também do município, né? Porque muito que tem dado certo nos nossos projetos é enxergar essa janela e o tempo político daquele município, né? Então, toda essa avaliação, porque no final a gente é contratado para fazer um projeto, né? Em termos gerais é isso, só que a gente precisa entender a vocação daquele município, a vocação política, qual o tempo político que efetivamente ele está, como que está a composição política de Câmara de Vereadores, Assembleia, o que for sobre isso, como que está efetivamente o arcabouço e a tratativa de passar esse arcabouço. Então, toda essa ciência a gente tenta organizar e no final, toda vez que a gente entra para ser contratado para fazer esses projetos, né, via MIP, via fundação, o instrumento que for, no final, o cara que está comprando, ele quer ter uma entrega, né? Então, assim, como que a gente organiza essa entrega? E essa entrega, caso no tempo político, hoje tem sido a nossa ciência, né, de por que nossos instrumentos têm dado certo. Então, a gente tenta olhar um pouco de tudo, né? Então, essa junção que a gente faz é uma junção de olhar o município, né, olhar o estado, olhar o projeto, qual que é esse mercado comprador e uma parte importante também do que a gente tenta olhar, né? Quem que é esse mercado financiador também, né? Porque tem muito desafio de projeto, e o desafio de projeto não é a obra, não é a licitação, não é o tempo político. É a dívida do projeto. É o quanto que eu estou imobilizando de recursos. Então, isso tudo instrumentalizado é a forma que a gente tenta organizar. O quanto o projeto é bom para todas as partes mesmo, para que dê certo. Bacana, quer dizer, no final do dia, quando eu falo do imóvel, o imóvel a gente pode pensar no projeto. Então, eventualmente, iluminação pública, resíduos, etc e tal. Mas a gente está falando também, sei lá, do bairro ou no prédio onde ele está, que é pensar no ambiente regulatório. O ambiente regulatório que, eventualmente, pode se estender para um ambiente político, no sentido de janela. A gente está num bom ano, né? Primeiro ano de mandato, ainda dá tempo de fazer. Daqui a 2 anos, dificilmente você vai ter um ambiente que permita você estar colocando um projeto desse na rua, porque você não sabe se vai ser vendido naquele ciclo político. Ficou bastante claro, bacana essa visão, né? Esse olhar para esses municípios, para esse mercado que eventualmente não tem capacidade de pagamento. Você citou alguns setores, mas de fato tem setores que é mais fácil de fazer essa estruturação. A gente viu explodir, por exemplo, iluminação pública ou smart cities. A gente sabe que a COSIP dá uma certa segurança, já é um modelo que está mais fácil. Então, minha primeira pergunta nesse sentido é: quais setores estão mais atrativos, pensando aí em iluminação pública, Smart City, eventualmente resíduos, mas que outros? O que é que a gente está pensando aí quando vocês pegam esse tipo de projeto? O que é que o município pode esperar em termos de prazo? Em quanto tempo, mais ou menos, isso é primeira conversa até a licitação? O que a gente vê de setor, né? Acho que tem, e aí explicando um pouquinho da lógica do IPGC e como que a gente depois transformou também um pouco da carteira do IPGC em uma outra fábrica um pouco diferente, né? Veio a questão da COSIP, né? O que é iluminação pública, e depois fez todos os emparelhamentos. O IPGC também organizou uma parte de estudo do que é a usina fotovoltaica e depois a questão das Smart Cities. E a gente também tem dado um push importante nesse tipo de projeto, exatamente porque é um projeto muito mais fácil, porque você tem duas coisas que é muito positiva, né? Então, é um projeto, no final do dia, é um projeto de redução de custos, né? Então, minimamente, já tem uma despesa contratada
e a ideia toda dessa formação da despesa é que ela fica abaixo do que efetivamente é contratado. Então, para o município é uma coisa já importante, já super válida. E a segunda coisa que você tem que explode muito esse mercado, e aí olhando mais a questão do investidor, o quanto que essa receita já está, de alguma forma, já está vinculada, né? Então, a COSIP, a TIPIO, cada lugar chama de um jeito, é como que isso já tem uma autorregulação, né? Olhando a parte do investimento. E aí acho que é por isso que as concessões de iluminação pública é uma concessão e aí a Smart City é uma concessão que é muito mais fácil de ser muito mais palatável, né? Do outro lado, na questão da estruturação, você também não tem tantos desafios técnicos do projeto, né? Porque no final você tem uma questão de conversão do que é uma lâmpada de sódio, uma lâmpada de mercúrio que eu converto para o LED, um modelo econômico financeiro é um modelo mais ou menos de empilhamento, né? De bottom-up mesmo, de custo de investimento, e o que é a regulação jurídica é um modelo bem escalar, né? Então, óbvio, as adaptações feitas aí a município, mas é um modelo efetivamente em escala. O que você entra no desafio desses projetos todos é essa questão da personalização do que é a Smart Cities, né? É a quantidade da fibra, os municípios grandes, municípios menores, é um município que não tem, às vezes não tem semáforo porque é muito, muito pequeno, então é como você personaliza a questão da Smart City e no final é uma conta assim, né? Quanto que eu tenho de COSIP e quanto eu faço caber de compensação dentro daquela COSIP. Então é uma questão super fácil de organizar. Mas é por causa disso mesmo, né? Então o fomento está por causa da associação de garantia vinculada. Tem uma segunda parte que tem um framezinho disso, que é desse tipo de projeto, que é a usina fotovoltaica, né? Porque como você já tem uma despesa contratada, uma despesa continuada, fica muito mais fácil de organizar. Então todos os projetos que têm redução de despesas são muito mais fáceis de estruturar. O que vem super forte agora são as infrasociais, né? Então quando você tem educação, porque você tem um Fundeb, quando você organiza esses repasses todos para isso, óbvio que você tem um problema, todos esses repasses do Fundeb, é o quanto que o município efetivamente tem espaço para contratar alguma coisa dentro do Fundeb ou não, o quanto que ele complementa dessas contas. No final, tem uma parte importante do Fundeb tomada pela folha de pagamento, né, dos professores. E aí você tem toda a prerrogativa, né, que todas as PPPs não mexem na parte finalística, né, da educação, é muito mais a parte não assistencial e como você faz a estruturação da parte do capital, né, retrofit ou implantação das novas escolas. Mas você tem uma estrutura muito robusta em termos de garantia, né? E como que veio a regulação de cessão fiduciária do Fundeb para garantir esse tipo de projeto. E acho que tem uma coisa aqui bem forte por causa... O governo do Estado de São Paulo fez as duas PPPs, está lançando o próximo programa também de PPPs de educação. O município de São Paulo também está contratualizando isso. O BNDES, em Caxias do Sul, acabou de lançar os lotes, né? Declarou o vencedor no mês passado. Então, assim, é uma frente importante e, no final, é um período importante, né? Porque, no final, a educação é uma coisa muito forte do prefeito também, né? Então, vem um produto super forte para seguir, para ser estruturado. A segunda onda que acho que a gente vê que vem forte também é a onda da saúde, né? Tanto do que é a atenção primária e a obrigação dos municípios, quanto as complexidades que existem no Estado, né? Para média e alta complexidade e como se organiza isso. E sempre aquela discussão, né? Se as PPPs são uma PPP também do finalístico, né? Também a atenção assistencial entra nessas PPPs, ou você entra numa questão muito mais facilities e utilities dessa estruturação. A parte importante disso também é você tem uma robustez de garantia, né? Nível de Estado, você consegue organizar um pipeline um pouco maior de sessões. Óbvio que você tem um repasse importante, que é a parte dos fundos nacionais de saúde, fundo estadual de saúde, municipal, que você consegue encaixar para dentro do projeto. Mas você tem em Estado outras garantias, né? E níveis do município, você tem um papel importante, porque no final a gente enxerga bem que você tem uma problemática no final do dia de gestão de contas interno do município, você centraliza isso no único centro de custo que é uma PPP e a gente vê de diversos lugares que tem ficado mais barato. E a última parte, que é a parte super difícil, que está sendo de conseguir a alavancagem, que é a questão das habitações, né? A habitação do que é HIS, de interesse social, mas como que tem sido um pouco mais fácil tracionar os projetos, por exemplo, da PPP de habitação aqui do Estado de São Paulo e também do município, porque no final você tem uma renda per capita que se consegue organizar a alavancagem pelos programas de fomento, mas como tem sido difícil, um pouco essas PPPs sociais, né, de locação social. Você tem um risco de inadimplência e como que esse risco de inadimplência também contamina eventualmente o restante do projeto. Então, eu acho que essa parte infrasocial é bem forte também, né? E acho que a questão da habitação que vem um pouco antes do que os outros dois projetos, porque tem esse problema da alavancagem dos recursos e como que você
efetivamente fomenta isso. O modelo de São Paulo é um modelo bem consolidado, mas porque tem uma alavancagem em cima da família, em cima do mutuário para a realização dos projetos. Então, acho que assim, são esses cenários todos que a gente, de estruturação, e quando a gente enxerga em alguns municípios específicos, o quanto a gente tenta sair também um pouco do serviço público, né? Do que é serviço, né? Do que é do que são as condições mais tradicionais, que a gente enxerga muito essa questão do fomento econômico via concessão. Então, por exemplo, lá em Alagoas a gente está fazendo uma concessão de um santuário, uma concessão de uso de um santuário, exatamente porque existe uma região para fomentar um turismo, e como que a gente enxerga esse projeto numa inserção de fomento de turismo local. E lá a gente vai começar também agora em Goiás, o projeto também da concessão das bicicletas, ciclovias e patinetes, né? Então, como que também a gente consegue organizar isso, concessão de uso desse projeto, mas também a gente consegue instrumentalizar também isso via concessão. Então, alguns municípios que são mais pujantes de forma econômica, também a gente tem enxergado também os bons projetos, bons ativos, bons apartamentos aí para serem vendidos, exatamente porque, assim, existe dinheiro em cima da mesa, né? Então, no final, qual que é um bom projeto, né? Bom projeto é o que eu tenho de garantia ou dinheiro em cima da mesa para que o projeto dê certo. E prazo? Do dia que entrou em contato com o Tinelli até o dia que a gente vê a assinatura do contrato. Quanto tempo mais ou menos em média? Se andar direitinho e se não andar direitinho? Eu acho que a gente tem alguns exemplos assim, né? Então a gente está estruturando relógios e topomímetros de Maceió. É um projeto de curva de estruturação que leva mais ou menos entre 2 a 3 meses a curva de estruturação do projeto inteiro. Óbvio que depois a gente entra nos tempos de validação e os tempos políticos de aprovação de projeto, mas é um projeto que a gente estruturou o projeto inteiro até estar pronto para a licitação em 6 meses, né? Esse projeto. Óbvio que tem uma complexidade menor, né, do que é a parte do mobiliário urbano. A gente está integrando esse, por exemplo, de Pão de Açúcar, educação, é um projeto que a gente estruturou em 3 meses a estruturação de todo o projeto, né? Enquanto que a gente começou, né, fomentou uma primeira autorização, até a gente estar realizando a consulta pública, foi exatamente esse prazo, né? Óbvio que tem algumas coisas que é muito mais fácil, né? Que a gente tenta personalizar na nossa forma de trabalhar, né? Então a gente tem tentado uma curva muito personalizada de relacionamento do município, assim. Acho que é isso que a gente tenta investir, né? Então, no final, a gente tenta organizar a nossa fábrica como fábrica de projetos mesmo, só que esse nível de relacionamento, a entrega que a gente tem de dedicação para o cliente, é o que a gente tenta organizar mais tempo possível, né? Então, sentar, explicar, sentar com a procuradoria por que ele está fazendo isso, e aí também é um pouco do qual é o tamanho do nosso município também, né? Então, o quanto que a gente tem feito esse relacionamento, né? Porque às vezes tem os municípios menores que não entendem exatamente arcabouço, o formato, então a gente tenta pegar muito junto para capacitar e fazer. A gente, acho que o Brusque, que é um projeto maior que a gente tem, a gente fez agora. É um projeto de esgotamento sanitário, também a gente saiu do zero desse projeto. É um projeto de uma curva um pouco mais longa, né? Projeto que passou no Tribunal de Contas, passou 120 dias no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Também cai nesses problemas políticos todos, né? Problema político-regulatório também de formatação do projeto, de aprovação do projeto. Mas é um projeto que, com tanto Tribunal de Contas, consulta pública, o tempo de aprovação interna, é um projeto que a gente demorou 1 ano de sair, né? Entregamos o plano de trabalho até estar pronto para a licitação, prazo mais ou menos de 1 ano. Então, mais ou menos, o que a gente tem trabalhado, um projeto muito rápido, são 6 meses, um projeto que demora um pouco mais, né, uma média geral entre 12 meses a 15 meses de projeto. Bacana. E aí, saindo um pouco, quer dizer, falamos sobre estruturação, estou relativamente satisfeito. Eu acho que ainda tinha coisas mais a explorar, mas nosso mercado, em termos de consultoria, ele tem se modificado. Antes você tinha muito profissional pensando na parte de estruturação, a gente aprendeu, o mercado cresceu, mas toda vez que um contrato é assinado, se abre um outro mercado que é a execução desses contratos. E aí eu vou enumerar aqui, pensando no ciclo de vida, tá? Tem todo o apoio, por exemplo, no levantamento do financiamento. Fez o contrato, o parceiro privado vai precisar fazer financiamento. O contrato começa a ser executado, em muitos contratos você vai ter a parte de acompanhamento regulatório de VI, que é um mercado imenso também que se coloca, boa parte dos projetos hoje prevê a figura do verificador independente. Você tem um mercado imenso também em toda a parte de acompanhamento regulatório por parte do parceiro privado, preocupado nas compensações que eventualmente se façam necessárias, né, dos equilíbrios que venham impactar o parceiro privado. Então você tem todo o mercado pensando em acompanhamento regulatório, que na mina visão é muito mal feito, tá? Eu trabalho muito em disputa
arbitral e judicial, os parceiros privados têm muita dificuldade de virar a chave e entender que agora eles estão submetidos à regulação contratual, o que é que eles precisavam acompanhar e tal. Tem toda a parte de acompanhamento por parte do poder público, e aí a gente teve um podcast recente com a Estela, né, Thaís, onde ela contou que, por exemplo, lá na SP Parcerias, eles têm feito esse acompanhamento por parte do poder público, com o gestor da pasta, ensinando a fazer. Então, também é um mercado que muitas vezes as consultorias não são convidadas, mas que existe atuação necessária. Existe toda a parte de consultoria voltada às disputas em si. Então, as revisões ordinárias, as revisões extraordinárias, as judicializações, as arbitragens, os encerramentos antecipados. É um mercado imenso, que é basicamente dominado pelas bancas de advogados e que muitas vezes tem uma lacuna muito grande na hora de fazer a conta. As discussões, na minha visão, são menos jurídicas e são mais econômicas, porque em geral o que se disputa ali é o efeito econômico das coisas. Mas ainda assim é um mercado predominantemente jurídico e dominado por advogados. Então, passou da estruturação, a gente tem uma gama imensa de serviços a ser prestado por consultores que trabalham na relação público-privada. Desde da alavancagem até pensando em encerramentos de contratos e disputas. Como é que você está vendo, o que é que você tem atuado nesse pós-assinatura de contratos? Eu acho que tem um trabalho que a gente tem aqui pela FIM, que a gente tem estruturado, exatamente isso, né? Então, quanto que tem coisas a serem feitas e exatamente tudo que você tem falado. Então, hoje a gente atua como verificador independente de alguns contratos, né? Então, dos contratos aí, por exemplo, do transporte público aí de Maceió, a gente é verificador independente desses contratos, exatamente trabalhando nisso, né? O quanto que, no final, você precisa desse papel de organizar o contrato, tudo que está escrito, tudo que no final do dia a concessionária assinou e o município assinou também, como que o cara organiza isso tudo, né? Porque falta muito entendimento e conhecimento de profundidade do contrato, né? E aí, no final, é para ambas as partes como que tem gerenciado isso. Então, acho que tem um papel de verificador independente, que a gente tem entrado nisso, que não confunde com os aspectos regulatórios, que acho que também tem sempre as confusões todas do papel do que é o verificador independente, né? No final do dia, você faz uma conta dos todos os dados que você recebe, né? E no final, não é a gente só coloca a transparência no que aquilo lá realmente está sendo feito, bem feito ou mal feito. É muito desse papel, mas tem esse primeiro papel de assessoria, né, de verificador independente desses todos os contratos, né? E uma coisa que a gente sempre tem que estruturar exatamente tem uma reclamação importante do verificador independente, porque sempre existe uma questão de todos os problemas depois de transição do contrato. Do lado do concessionário um pouco menos, né, porque não tem tanta flutuação dessas transições, né, de execução, de executivo, de time executivo. O poder concedente é muito importante exatamente por causa disso, né? Então, por isso é um papel importante. A gente tem colocado o verificador independente, recomendado, tudo que a gente tem estruturado. Tem uma parte financeira, né, que a gente também tem estruturado, que ele está muito modelado junto com a assessoria pré-bid do projeto, né? Então, o cara assessora, o cara estrutura um projeto, o cara já coloca toda a regra de alavancagem, o quanto que eu coloco de equity no projeto, quanto que eu coloco de dívida, só que no final, quando ele assina o contrato, ele tem um problema, né? E qual que é o problema? Que tudo que ele pensou, ele tem que fazer. E tudo que ele pensou que tem que fazer é o problema todo que e o que a gente tem enxergado? É um time que estrutura a licitação, que organiza a proposta comercial, só que é um time muito diferente que tem tocado toda a parte de execução do contrato, com premissas diferentes, com organizações diferentes, e no final do dia é o mesmo acionista, assim, né? E aí quem compra não é o time que executa. E aí é um problema, um problema assim, né, de como que é formado essa concepção dos projetos, né? E lá atrás, vindo de mercado de construtora, né? Você sempre teve um time de orçamento de um lado e um time de execução do outro. E o problema sempre foi a integração e a interface do que o cara assinou no papel e organizou como planejamento e como que o cara também está realizando e se as premissas também estão alinhadas. E a gente entra em dois papéis importantes. Um é de como que a gente organiza esse planejamento estratégico para isso, de transição. É uma coisa que a gente tem feito, exatamente porque no mercado privado a gente tem feito os dois papéis de modelagem, então a gente fecha a concepção do que é essa proposta do bid, né, e já organiza com essa inserção do time de executivo como que o cara tem essa visão propriamente de bid, né? Então a gente organiza dessa forma de transição e propriamente até como estrutura estratégica de formação, né? E é um pouco do que eu passei em algumas concessões como executivo, de planejamento, de estratégia, implantação de concessão, como que a gente organiza essa primeira setorização de forma de controle, de organização e propriamente
a segunda parte, que é a parte importante, que é como que o cara alavanca recursos, né? Como que o cara organiza a estruturação, como que ele organiza os roadshows, né? Sobre captação. Então, é um papel importante também como consultoria a gente tem dado, né? De apoio, e não só na apresentação, aprovação de crédito, mas também todo o trabalho que existe de distribuição de dívida, qual que é o melhor instrumento para aquele papel, né? Para aquele projeto, e como que a gente organiza isso dentro da estrutura de alavancagem. Porque aí é todo o problema de, cara, o desconto é muito alto, não cabe, precisa colocar mais equity no projeto, a dívida não tem tanta dívida. Os problemas todos de, cara, eu peguei um ponte de 6 meses, mas agora meu ponte vai virar 24 meses, porque... E aí o macroeconômico todo maluco que está acontecendo hoje. Mas eu acho assim, tem uma mídia de consultoria que é exatamente isso, e tem o pós também financiamento, que é um papel que a gente atua também, que é essa questão de relação do investidor. Propriamente a gente faz um papel de RI, de uma debenture específica de um projeto, que é exatamente isso, a governança da debenture, como que enxerga o papel, e no final é um replanejamento do papel mesmo, o quanto que eu consigo impulsionar outras soluções de alavancar um pouco mais de recursos, né? Alavancar ou gerar um pouco mais de rentabilidade por causa do contrato ser orgânico mesmo. Tem um papel regulatório que eu concordo contigo assim, que é algumas concessionárias, elas entendem o papel, as grandes concessionárias entendem o papel da regulação, né? E tem um time regulatório bem específico que atue, né, de forma atuante nisso, não seja um advogado de forma passiva e só recebendo o problema e trabalhando muito mais com contencioso do que regulação. Então, quando eu estava diretor aqui de uma das concessionárias de serviço funerário, a gente organizou exatamente isso, né? Como que é importante um time regulatório dentro de uma concessão de funerária é uma concessão mais não tradicionais, mais desafiadoras, já que a gente já passou, porque exatamente é isso, eu tenho problema da receita, eu tenho problema do custo, eu tenho problema do CAP, eu tenho problema do contrato, eu tenho problema da demanda, eu tenho problema da concorrência. Então, por isso a gente pensou num time regulatório específico, né? E pessoal que já trabalhava em mercado de regulação, né? Assessorando o poder concedente. Isso é uma coisa importante, né? E como que isso virou para a gente também uma prestação de serviço como consultoria mesmo, né? Então, entender isso, e uma das coisas que tem passado as concessionárias é que a concessionária ela não está preparada, a maioria das concessionárias não estão preparadas para passar por revisão ordinária e extraordinária do contrato. E também tem muito município e tem alguns tribunais de contas que não entendem o papel também da revisão ordinária e extraordinária do contrato, porque fica sempre na qualificação de que o cara ganha muito, ele planejou ganhar tanto, só que ele ganhou muito mais que isso, e aí a concessionária do outro lado, cara, eu tenho um fluxo de caixa efetivo, como que eu construo um gerencial, mas como que eu penso num fluxo de caixa também regulatório, e eu vou querer desenhar 2, 3, 4, 5 fluxos de caixa, porque eu preciso apresentar isso para cá. Então uma das coisas que a gente tem assessorado é para desmistificar isso. Cara, no final você tem que enfrentar qual é o teu problema, assim, e o teu risco. Você está no risco do teu contrato, você pode ganhar mais, você pode ganhar menos, mas é risco do teu contrato. E você tem que capacitar o ecossistema para entender que é isso. Então, tem alguns desafios efetivos ali, né, nessa questão das revisões extraordinárias de todos os lados, tanto concessionário quanto poder concedente, de entender o que é a revisão e qual que é o papel da revisão, e não tem problema o cara ganhar mais e não tem problema o cara ganhar menos, né? E como que você estabelece isso como serviço, que eu acho que é uma das coisas que a gente entrou nesse mercado de econômico financeiro, eu, engenheiro econômico financeiro, fui observando essa questão da estruturação, mas sabendo que tem um mercado, acho que vai ser muito maior em relação às revisões dos contratos, revisões extraordinárias dos contratos, e aí a mediação, a arbitragem, né, tudo que decorre disso, porque eu acho que assim, a gente está passando em uma curva de aperfeiçoamento das concessões ainda. E aí você tem as concessões lá de trás, né, que tem todos os problemas lá de trás, aí regulação por tier, não é fluxo de caixa marginal, é fluxo da proposta. Então assim, né, tudo isso daí a gente está aperfeiçoando, mas ainda a gente está ainda nos segundos ciclos das revisões ordinárias das concessões de 2010. Eu sou uma viúva do fluxo de caixa original, tá? Eu não gosto muito de fluxo de caixa marginal por várias razões, apesar de eu reconhecer que para determinadas discussões, em especial quando a gente acrescenta escopo nos projetos, eu acho que funciona muito bem, obrigado. Quando a gente faz redução de obrigações de direitos, eu tenho minhas críticas ao fluxo de caixa marginal. Mas aí é uma discussão acadêmica, tá? Na prática, a gente tem que respeitar aquilo que foi colocado, pactuado entre as partes. Mas eu concordo com você que
ainda há muito espaço para amadurecimento em relação ao acompanhamento regulatório e a dissolução de disputas contratuais em termos gerais. A gente ainda vê um mercado muito imaturo, né? Discussões que parecem que você está há 20 anos atrás. Juro que a gente ainda está discutindo isso. Se eventualmente o meu retorno materializado é diferente do que estava previsto, isso não necessariamente se enquadra como um evento de desequilíbrio, a menos que a origem seja um risco que tenha sido compartilhar entre as partes, mas essa é uma discussão que parece fora de tempo, mas que ainda ocorre e é assustador como ocorre às vezes ainda em contratos grandes, enfim, em estados. A gente vê esse tipo de coisa acontecer. Thaís, do meu lado ficou bastante claro, acho que a gente explorou bem mercado, né? Pensando em consultoria, todas as oportunidades que tem. Eu acho que o Tinelli falou bastante de uma coisa que a gente observa pouco, que é toda a parte de financiamento e tal. Acho que tem um espaço muito grande. Você tem alguma dúvida do lado aí da parte técnica? Tenho sim. Eu tenho uma questão sobre PMI. O Rafael, ele citou um pouquinho sobre a mortalidade de projetos de PMI, né? Eu acho que pode ter gente que está ouvindo a gente e que está enfrentando o dilema de como é que eu inicio uma concessão ou PPP. E eu acho que o PMI é um caminho. Mas eu gosto de abrir os olhos para coisas que podem dar errado nessa decisão, né? Para municípios e estados que queiram iniciar um projeto agora. E aí a minha dúvida diante dessa mortalidade, né, de que poucos projetos iniciados por PMI chegam a leilão, e aí eu complemento um pouco com o que eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu olhei só para contratos que foram assinados, então já passou pelo leilão, já foram assinados, e eu identifiquei uma correlação significativa entre aqueles que foram interrompidos, ou seja, estão suspensos ou foram terminados antecipadamente, com o fato de terem sido vindos de um PMI ou de uma MIP. Então a gente vê que existe uma mortalidade até daqueles que são assinados. E eu queria que o Rafael falasse um pouquinho pra gente, principalmente com esse olhar de falar com o município que quer iniciar um PMI, quais são os riscos e como que o PMI pode ser tratado para que ele seja um projeto bem sucedido. Eu acho que são 2 pontos aí da pergunta, que exatamente era como que a gente enxerga e como que a gente diminui muito a mortalidade dos projetos de PMI ou das MIPs, né? A primeira coisa que a gente tenta fazer, a gente tenta organizar muito no que enxergar a janela, né? Acho que a parte importante isso, entender se aquele projeto faz fit realmente com a vontade do município, ou se é alguém que botou uma ideia e por causa disso que ele soltou essa PMI, ou etc e tal. Então, assim, entender o contexto geral dessa PMI, por que lançou essa PMI, né? Ou por que você está provocando essa MIP, é uma parte importante da organização desse contexto geral, né? E tem muita MIP que deu errado porque você tinha um investidor, né, associado nisso, e esse investidor ali ele perdeu essa janela do que ele tinha de tempo de aprovação desse projeto e no final você tem uma grande queda da mortalidade, né? Então acho que assim, são esses 2 cenários gerais da estruturação, assim, né? Eu acho que assim, uma coisa que é enriquecedora da MIP, né, da PMI, mas cai sempre uma problemática depois do outro lado dos municípios, né? Que é como que você organiza um chamamento geral. Você recebe, por exemplo, aqui o Serviço Funerário de São Paulo, ele começou numa PMI, foram 7 interessados, foram entregues 6 estudos, né? E aí você tem uma questão qualitativa também dos estudos, né? No final foi feita uma mescla de 4 estudos e depois uma decisão final de agregar o serviço funerário também, né? Antes era uma missa cemiterial, transformou depois a concessão em uma concessão completa. E como você pega tudo aquele volume todo de dados e transforma num serviço único, aí você cai no problema do Frankenstein das coisas que você tenta aproveitar de um lado, não aproveitar do outro e etc. Que às vezes, em alguns objetos específicos, é o quanto faz sentido algumas coisas mais tradicionais você tentar fomentar alguma exclusividade, né? Algum PMI único ou estudo único, né? Organizar um chamamento, né? E regular esse chamamento para encontrar esse melhor parceiro que você tem e com isso avançar, né? Porque senão você recebe o cara que acha que é melhor fazer isso, acha que é melhor fazer aquilo e no final também tem um lado da prefeitura como que ela julga, né? Porque ela fez um chamamento exatamente por não ter uma capacidade de estruturação e ela tem que revisar e analisar tudo para depois estruturar um documento único. A gente acha que também é uma das questões de causa de mortalidade. Tem alguns lugares que têm feito alguns chamamentos exclusivos e etc. Então, às vezes é uma das coisas que fazem sentido estruturar. E tem uma questão também de concepção de início de projeto, né? Independente de como que é a formação, né? Entender exatamente o que é necessário para fazer uma concessão, para fazer um projeto.
porque sempre tem um problema geral e é um problema de origem do que é uma licitação de uma concessão de uma PPP, que é muito diferente de licitar 8666, né? E que é muito diferente agora de licitar as contratações da 14163, que é a necessidade e o nível de exigência que eu peço dos documentos, né? Então, assim, tem alguns lugares que a gente passou que tem uma exigência que é quase um projeto executivo e muita decisão para ser colocada, que é uma questão que é risco do concessionário, né? Então, o quanto também entender esse risco, você não pode transparecer ainda mais para o PMI, para a MIP, porque o cara também está nesse risco e aí você cai no problema de, cara, não é o produto ideal que me entregaram, mas também você tem um problema de concepção do que é efetivamente o que precisa ser entregue, né? Então, tudo isso acho que cai um pouquinho desses riscos de mortalidade de projeto. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem conversado bastante também em alguns municípios, que é também, aí voltando um pouquinho da temática também do que é esse mercado, que é como que os municípios têm organizado suas carteiras de projetos e como que tem um trabalho de consultoria também dessa organização da carteira de projetos. No final, o que a gente defende muito, né? O município ele tem que fazer a carteira dele toda via MIP, via PMI? Putz, não faz sentido nenhum. Ele tem que ter as contratações de fundações? Putz, tem. Ele tem que fazer o convênio com o BNDES para estruturar coisas? Tem. Ele tem que fazer os acordos com outras entidades para fazer isso? Putz, faz super sentido. O que a gente acha que tem para ser feito é o quanto que você tem algumas estruturas um pouco mais tradicionais, que você é um produto um pouco mais padrão, que faz sentido você organizar por celeridade, onde você entende esse risco desse negócio, e faz sentido alocar isso via BNDES, até por causa de roupagem, de experiência, também que é importante isso para o município. Mas algumas coisas hoje faz sentido cara, isso aqui eu preciso ter um conhecimento um pouco melhor do mercado, isso aqui eu preciso entender uma visão um pouco mais diferente desse equipamento. Cara, isso aqui eu acho que o mercado, se eu fazer um chamamento, eu vou encontrar os interessados, eu tenho uma velocidade e eu aproveito essa janela de um pouco mais diferente disso. Então, assim, tem um pouco que a gente conversa, que é como que a gente organiza essas carteiras todas, né? Como que isso daí a gente também define os instrumentos, uma MIP, uma PMI, todas as instrumentalizações que estão vinculadas à estruturação de projetos, mas também eu acho que ele acondiciona também um pouco melhor a visão do município para também reduzir a mortalidade dos projetos de forma geral, porque às vezes ele está no objeto certo, na janela certa, só que ele está contratualizado com a pessoa errada, né? Então não era aquele instrumento, eu não vou contratar alguém para demorar 1 ano para contratar essa pessoa, para depois demorar mais 2 anos para estruturar esse projeto. Cara, eu perdi a janela, então não vale a pena esse projeto. Então tem muita coisa que a gente enxerga que passa por essa curva também do formato de como você estrutura o projeto. Bacana. Agora que a gente já falou bastante sobre a parte técnica, vamos falar um pouco sobre o Rafael? Então vamos para o bloco 2, papo não tão técnico assim. Rafael, aqui a gente quer saber um pouco sobre você, né? E a gente, enquanto professor, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo. E tem muita gente que está aqui ouvindo, que são os nossos alunos, que querem aprender alguma coisa com você. Mas a gente quer dizer que até a gente que está aqui, em teoria, para passar algum ensinamento, a gente aprende o tempo inteiro. E a gente queria saber de você o que no último ano foi um marco relevante de aprendizado para você, tanto na sua vida como na carreira. E você escolhe aquilo que foi mais marcante para fins de aprendizado. Eu acho que tem muita coisa que eu passo, assim, é muito de experiência dessa mescla, assim, de vida profissional e vida pessoal, né? O Rafael também é pai da Helena, pai do Matheus também. É casado com a Paula. E o Matheus tem 3 anos e a Paula tem 9 meses agora. Então, assim, essa mescla de como que é essa dedicação integral desses projetos e no final está associada a comprar risco desses projetos. No final a gente recebe as ligações às vezes e, cara, tem que pegar um avião agora para ir para lá para resolver os problemas todos. E como que fica esse fluxo, né? Mas é muito entender essas janelas todas de como que você tem que aproveitar as situações que você tem, as oportunidades que você tem, né? Então, é isso que tudo que a gente fala sobre projetos, de entender janela, entender estruturação, às vezes aproveitar a janela, porque essa janela política e você tem que encaixar esse projeto nessa janela, é um pouco também o que como que eu tenho tocado minha vida pessoal também, né? De entender o que é meu ciclo, né? Minha fase, né? Acho que nesse último ano a gente fez muito relacionamento, né? Com muitos bons parceiros, né, pelo Brasil todo. Acho que tudo que a gente tem uma carteira muito concentrada no Nordeste, de forma geral.
também concentrada também em Santa Catarina, mas por causa da associação que a gente tem dos parceiros, né? Então, entender a parceirização foi uma coisa importante dos nossos projetos, né? Como estruturação, e entender essas janelas. E uma das coisas que a gente entra é muito de entender qual que é o dia 1 do projeto e qual que é o último dia do projeto. É uma das coisas que a gente entra para tudo, né? Rafael, eu entro também como vida para isso, para entender o que é o meu momento, né? Então, esses ciclos todos, né? A gente enxerga muito, a gente tenta enxergar muito esses ciclos, né? De profissional, vida pessoal, tudo isso daí, para conseguir fazer a dedicação e qual que é o tamanho do esforço que a gente tem de dedicar. Pelo menos o que eu sinto é, se a gente não enxerga isso, a gente coloca muito esforço e da cada dia é mais esforço, mais esforço, mais esforço, e isso nunca acaba, assim. Então, enxergar essa temporalidade, essa temporada é uma coisa que a gente tem aprendido muito, e eu acho que foi uma das curvas que eu aprendi nos últimos meses. E uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que a gente coloca muito uma prerrogativa aqui na equipe de forma geral, assim, também, é que todo mundo tem que ter liberdade, assim, né? Acho que é uma das coisas importantes, e aí muito por causa de consultoria, né? É uma das coisas que a gente tem colocado, né? Cara, todo mundo é livre para fazer o que quiser, para ter as vinculações que quiser, enquanto dá certo, quando der errado, deu errado, assim, né? Mas acho que tem uma questão de liberdade e transparência também, que do último ano é uma das bandeiras nossas aqui também, de equipe e etc. Acho que um pouquinho que você falou lá, Rafael, às vezes é duro, mas gosta das relações pessoais, é por causa disso tudo mesmo, assim, né? No final, relação é igual casamento, assim. Enquanto tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tem que terminar logo, porque ninguém quer também ter relação ruim. Então é isso que a gente prioriza aqui em tudo aqui, na relação pessoal, relação profissional que a gente tem aqui com projeto com a equipe, é isso que a gente tenta fazer. Então é um pouco que a gente aplica também nos projetos. Ô Tinelli, você vem de uma escola, primeiro, construtora, escola dura, assim, é bom aprendizado, mas muito duro, muita competição, muita entrega. Eu sei que você teve um tempo com o Fred, que nem a minha pessoa, eu não sou uma pessoa fácil de lidar, todo mundo convive comigo, sabe disso, e o Fred não tem problema, ele não vai ficar ofendido, ele também é uma pessoa que é parecida comigo, difícil de lidar. O que é que lhe trouxe essas duas escolas para o seu lidar com as pessoas hoje, né? Eu já enfrentei aqui, em algum momento da nossa trajetória, a Thaís falou, não quero mais trabalhar com o Felipe, eu preciso ir embora, mas eu não trabalho mais com o Felipe. E aí eu acho que isso também mudou a Thaís, mas me mudou, porque hoje eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila, porque eu aprendi que não dá para ser a ferro e fogo, a gente precisa ir se ajustando. O que é que você trouxe de bagagem desses lugares onde era uma vida mais dura, mais difícil, uma cobrança maior? O que é que isso lhe ajudou a ser esse Rafael mais ponderado de hoje? Eu acho que assim, né? Acho que eu tive uma visão de iOS, e aí você conhece bem como que é essa visão construtora da Bahia também, disso daí. E era uma gestão de entrega, assim, 100% dedicada, porque a prioridade, a prerrogativa, acho que momento cultural também entre 2008 a 2014 que eu fiquei lá dentro, era a época lá que você vivia para a empresa, e a prioridade da sua vida da empresa, número 1, número 2, número 3 da sua empresa, depois vem eventualmente sua família e seus filhos, se você tiver eles ainda. Assim. Então, eu acho que tem muito disso dali, e eu sempre gostei desse nível de produtividade de entrega. Assim. Então, eu tentava ser um estagiário que tentava entregar muito mais, trabalhava 14 horas por dia, perdi meu 1 ano da faculdade também por causa disso, mas a sensação de ajudar e contribuir era muito satisfatória. Então, por isso, acho que essa era a troca. E essa questão toda de como que foi dada, como que eu vivi naquela cultura, e acho que um pouco do que hoje o cara me ligar para eu atender e ter que pegar um avião para ir, era um pouco do que eu vivia na OS, né? Então, eu morei quase 2 anos no Chile, né? E depois eu passei minha experiência também quando eu estava na JBS, passei minha experiência na Venezuela. E assim, às vezes que eu fui mudar de país, foi uma ligação de hoje você está morando no Brasil, arruma suas malas, amanhã você vai morar no Chile, e quando você volta, não sei, bicho, faz uma mala aqui para uns 2 meses aí e depois você vê quando você volta. Então assim, era muita dedicação, mas era o quanto que era essa cultura de dedicação para a empresa e etc. E quando você estava dedicado no foco principal disso, e aí todas as recompensações também internas para isso. Assim. Então acho que tem um fruto disso. Depois eu passei pela experiência, quando eu fui executivo da Zeta, e aí foi a
acho que foi a grande escola que eu tive, né? E minha escola passou também por muita gente do que eu tive junto, assim. Acho que o que me engrandeceu minha carreira foi isso, assim. Então, César Uzeda, que foi o presidente, um dos sócios da Zeta, foi o cara que eu aprendi tudo, assim, né? Tudo que eu sei de modelagem, tudo que eu sei de estruturação de negócio, foi exatamente passando 8 anos ao lado dele, que foi um cara, assim, fenomenal em nível de infraestrutura Brasil, né? Foram por 25 anos da OS, sendo que quase 15 anos dele, presidente da OS Internacional, e assim, é um cara que engrandece comercialmente, assim, fenomenal. E assim, tudo que a gente construiu lá dentro foi uma coisa importante, né? A gente construiu uma carteira de ativos assinados, né, que valem momentos importantes, mas a gente construiu quase 18 ativos lá dentro e a dispersão de ativos, assim. Então, uma das coisas que a gente coloca, que é essa universalidade de projetos, ele passa por isso, né? Porque dentro da Zeta, a Zeta é proprietária de ativo de saneamento, de iluminação pública, de resíduos, de concessão de cemiterial, passou por aeroporto, passou por balsa, assim, por tudo que for serviço, de alguma forma já estruturou. Então foi uma universalidade muito grande. E teve os profissionais, acho que viraram a chave, assim. O Fred me ensinou, acho que tudo que eu sei lá do poder concedente, acho que foi muito o Fred, né? E o Fred também vive esse mundo, né? De viver o projeto, assim, né? E aí ele vive o estresse do projeto, assim, né? Intensamente. Eu acho que foi um pouco... Teve o cara que botava a gente para ter reunião no sábado, 2 horas da tarde até 6 da tarde. É que você não pegou a pandemia, que a gente começava a reunião 8 horas da noite e acabava às 5 da manhã. No meio da intervenção aí do sistema de Salvador. Mas foi assim, um cara que virou muita chave, assim, um cara que abriu uma oportunidade gigantesca, né, quando eu abri a consultoria, né, tem uma gratidão gigantesca por ele. E é um cara que viveu muito esse projeto, mas é um pouco do que eu vivi lá atrás, né? Então, OS era uma vivência muito intensa de projetos, aí o período da Zeta, e foi escola OS a gente falava que era Zeta Gritaria, chamava a empresa, assim, porque era pressão, mas no final, assim, turnover, assim, zero, assim. Todo mundo que começou, 10 anos que passaram são as mesmas pessoas, assim. Mas o quanto que você tem essa formação bruta mesmo, né, de como você tem resiliência e do que a gente faz no final do dia é resiliência, assim, né. A melhor soft skill que a gente tem é isso, porque, cara, como você encara um projeto que você demora 1 ano para estruturar, ainda mais que a gente passa esses riscos de risco de projeto. Você chega um dia antes da licitação, o prefeito te manda uma comunicação, assinei com a companhia de água, vou cancelar a licitação. E renovei com a companhia de água. Putz, assim, você tem uma resiliência super grande de como que vai dar certo, dar errado. Você tá lá querendo tracionar um projeto para dar certo, porque você tem um ressarcimento para receber. Cara, deixa eu pedir um favor, faz mais 8 cenários aqui, porque a gente não tá seguro como tem. E você está estressando todo o projeto, assim. Então, assim, tem muito dessa questão. E eu acho que tem uma questão mais de como que também eu construí um pouco mais da minha carreira, que eu construí minha carreira um pouco diferente quando eu passei por consultora também, que foi muito em planejamento e modelagem, né? E acho que isso deu todas as skills mesmo para que eu visse muito mais como planejamento e execução de projeto, né? Então isso daí me deu uma boa bagagem mesmo de estruturar, e acho que também essa experiência como executiva, assim, acho que a vivência, viver 2 anos, né, por exemplo, o funerário, acho que foi uma das principais experiências que eu tive, acho que é uma de tudo que eu passei, a construção mais difícil de operar efetivamente. Porque no final do dia é problema 24 horas por dia, 365 dias por ano, e num volume, assim, absurdo, assim, né. E acho que organizar isso por dentro é uma coisa importante, porque no final você entende toda a cauda do projeto, assim. Então, muito que a gente pratica hoje de entender quais são os produtos do dia zero até o financiamento, até o encerramento do contrato, no final acho que é essa maturidade que eu tive profissional mesmo por todas as experiências que eu passei. A última pergunta do bloco 2, papo não tão técnico assim, ela tem um quê de subjetividade, ela é bem curta. O que é um projeto bem sucedido para você, Rafael? Eu acho que tem 2 coisas que é importante nesses projetos que a gente tem estruturado, e a gente fala que são os projetos bem sucedidos, assim, né? É um projeto que a gente consiga, obviamente, trazer uma atratividade, né? Mas um ganho expressivo para o lado do poder público, mas é uma das questões que a gente discute muito, que é o nível de competitividade, como que o mercado enxerga o nosso projeto e, no final do dia, também quem são os competidores. Acho que pelo menos uma das coisas das regras que a gente tem olhado é quanto que o nosso projeto tem atraído número de investidores, uma coisa importante,
e no final quem que é o cara que está lá do outro lado bidando para o nosso projeto. Então, assim, eu acho que a gente passou por uma experiência, por exemplo, muito produtiva em Palhoça. Foi um projeto que passou por uma PMI, passou por uma revisão de uma fundação, acabou não dando certo o projeto, a gente foi contratado para fazer a reestruturação inteira do projeto, a atualização do projeto, e no final a gente conseguiu atrair os 4 principais players de saneamento, num bid bem competitivo. Uma das coisas que a gente não gosta muito também ainda mais esses projetos de ágio, mas aí é uma questão de mercado, às vezes acontece, esses ágios tão grandes também, né, porque sempre tem uma questão, eu falei, cara, será que estava tudo certo mesmo, ou tinha muita coisa, alguém me deu errado, mas no final está no risco do projeto, mas assim, enxergar quem que é o player, quem que a gente está atraindo no nosso projeto, no final do dia, quem que está comprando o nosso apartamento é uma coisa importante para a gente, assim, né, de falar assim, cara, esse projeto foi realmente bem executado. E Thaís, o que é que a nossa audiência quer saber? Bom, então vamos lá para o bloco 3, o que a nossa audiência quer saber. E aí tem algumas perguntas aqui. Vou começar pelas de PMI que foram enviadas. E a primeira delas existem projetos que você, Rafael, entende que a utilização do PMI não seja adequada? Se possível, justifique razões. Eu acho que assim, tem muito uma busca ali, né? Acho que tem tamanhos e tamanhos de município, quanto você tem uma questão de capacidade do município de estruturar os próprios projetos, ou como que ele busca alternativas de estruturação. Acho que sempre está combinando nisso, né? Eu acho que tem alguns modelos, né? São 3, 4 modelos que a gente tem de organização de como a gente estrutura o projeto, né? Então tem uma PMI, tem uma MIP, tem a construção de uma fundação, tem os acordos de cooperação com os institutos sem fins lucrativos, né? Então, o que a gente tem que enxergar é que, assim, tem que ter uma prioridade de tudo, né? Dessa estruturação sobre esses projetos. Eu acho que tem alguns projetos que são, principalmente a questão das MIPs, uns projetos muito representativos, que pode ter um viés muito privado em relação ao olhar do projeto. Eu acho que propriamente o projeto não pode ser iniciado por isso, mas é o quanto que internamente você tem que enxergar qual que é a angulação que está sendo feita para o projeto e como que você reestrutura essa parte, né? Então você tem um trabalho maior em relação a alguns projetos de MIP e alguns projetos de PMI, muito quando você tem esse foco, né? Essa matriz de risco que é muito mais favorável ao privado do que ao público, né? Então, no final do dia, e aí para qualquer projeto mesmo, né? Então, a atenção que a gente tem que dar é que no final a parceria público-privada é uma parceria pública e privada, os riscos têm que ser equilibrados, né? Então, e o nível de rentabilidade e atividade tem que ser equilibrado por ambos os lados. Então, acho que assim, no final eu acredito que todos os projetos possam ser fomentados via MIP ou via uma expressão de interesse, mas eu acho que sempre tem que ter os cuidados efetivos de deixar um projeto efetivamente equilibrado. Na minha experiência, PMI e MIP não funcionam muito bem quando o poder público não sabe exatamente o que quer. Quando o poder público sabe exatamente o que quer, ainda que ele não tenha tanta capacidade institucional instalada para avaliar a documentação, ele consegue filtrar um pouco melhor o que é que atende o interesse público. Quando o poder público resolve fazer uma PMI e MIP, mas ele não tem a mínima ideia do que ele espera de política pública, do que ele quer entregar, é difícil de absorver aquilo, porque eu acho que é um pouco do que o Tinelli colocou. Não sei exatamente ali o que está atendendo só o interesse do parceiro privado, eu não sei exatamente o que eu esperava da política pública. Eu acho que tem pouca efetividade quando o poder público não sabe exatamente o que gostaria de implementar. Eu acho que funciona melhor quando o poder público sabe o que quer e está usando um instrumento para, de fato, gerar os documentos licitatórios. Não um balão de ensaio para algo que eu não sei. Não. Eu estou usando um instrumento que eu já sei o que eu quero, é só a forma de eu obter aquela documentação. É como se fosse um financiamento, né? Se assim posso dizer. Acho que eu queria só complementar com o que o Felipe falou, que eu acho que saber o que quer é importante até para se preparar para avaliar o que vem dos estudos. Então, o Tinelli falou um pouco sobre essas dificuldades de avaliação de vários estudos quando você recebe diversos deles. Eu acho que esse anterior que o Felipe comentou agora é muito importante para saber o que avaliar depois.
Mas aí eu já emendo na segunda pergunta, então, que ela é mais direta, eu acho que para o Tinelli vai ser tranquilo, que é, existe algum impedimento para quem estrutura o projeto de PMI, para que ele participe depois de todo o processo licitatório? Poderia configurar um descumprimento ao princípio de impessoalidade? Essa é a pergunta do aluno. Então, tem uma questão propriamente assim, você consegue ser estruturador e também o proponente da licitação, quando a gente está falando das PMIs, né, salvo alguma ressalva específica que se enxerga alguns editais de chamamento, etc. Óbvio que você tem que, e é tudo que a gente está falando, né, você tem que enxergar e saber efetivamente o que você quer, e acho que por isso a gente entra num passo atrás, que a gente fala muito de o município, o estado, ele tem que enxergar muito bem como que é a sua carteira, né, de projetos, ou como que ele vai instrumentalizar em cada um dos projetos, né, e qual que é esse avanço, né, curva de maturidade de projeto, né, enxergar esse funil mesmo de projetos, o que é importante, como que eu entro, qual que é o grau de maturação dos interesses, etc., exatamente para decidir isso, né. Óbvio, quando você lança para uma associação de interesse no PMI, no final do dia exatamente é isso, é uma forma de você conseguir alavancar, né, o teu recurso, o teu estudo, já que uma vez você não tem uma prioridade de recurso, né, ou você não tem um orçamento exatamente para contratar. E aí entender esse qualitativo mesmo, né? Acho que tem uma parte importante é que como você entende esse qualitativo para que qualquer direcionamento de risco, de rentabilidade, de projeto, você consiga desarmar isso, né? Então acho que tem uma parte de também capacidade do município, né, que possa vir estudos enviesados para algum lado e no final faz parte mais ou menos da lógica, né? Então o estruturador, investidor, ele quer organizar isso, o que seria melhor para ele, né? O que é mais interessante para ele. Óbvio que você tem que saber desarmar, por isso a gente volta lá atrás, né? Porque por isso a gente gosta muito de estruturação a mercado desse projeto, porque no final a gente não tem visamento efetivamente para o investidor. O que a gente tenta fazer é um projeto que dê certo para o mercado, também acho que passa por isso, né? Mas impedimento efetivo não tem, acho que a única coisa é só essa desarmação e também até os investidores eles estão cada dia menos tendentes a fomentar esse mercado das PMIs mesmo, né? Então, acho que tem uma questão importante hoje porque o investidor está muito preocupado agora nos ativos operacionais dele, como que ele entra no mercado e séries de regras do que propriamente fomentar esses mercados das PMIs. Tem uma aqui que aí eu acho que a gente, quando senta aqui na cadeira de modelador e já se acostuma com o setor e já sabe mais ou menos das premissas e tem na cabeça os resultados, acho que a gente já viveu alguma coisa parecida com o que o aluno perguntou. Que a pergunta aqui é a seguinte: quando você conhece o modelo de negócios de um determinado projeto e possui noção sobre qual a referência de tarifa para fins de estruturação, o que fazer quando o resultado da sua modelagem econômico-financeira não traduz em números o que você espera? É admissível mudar algumas premissas de cálculo ou referências de valores, considerando que algumas escolhas são discricionárias quando da definição do cenário base na estruturação? Acho que vale a marreta ou não? Não, não vou falar que vale a marreta, né? Mas no final tem duas coisas ali, né? No final o cara faz contratando para que o projeto dê certo. Óbvio que tem uma questão técnica abarcada em termos disso, né? Mas no final você tenta contingenciar a estrutura no que cabe mesmo do projeto. No final do dia a conta é simples, né? É uma receita, é um custo, é um investimento e no final ela dá um ativo. É isso. A gente sempre tenta organizar que isso daí seja o nível atrativo do projeto. A gente tenta influenciar o resultado do projeto, assim, muito baixo, assim, né? No final a gente tenta organizar, o que é o projeto, não tem muito o que fazer. A única coisa que a gente tenta não atender tanto, e acho que foi uma das questões nossas, o quanto que a gente já está acostumado a falar não para os municípios também. Assim, bicho, cara, se eu colocar mais essa obrigação, cara, você não consegue aumentar a curva de projeção por causa disso? Cara, não dá, né? Porque no final não cabe, né? E aí é a questão do nosso outro lado também, né? Então, no final a gente tenta alimentar o mercado. Não adianta também a gente comprar todo o risco do município e jogar para o outro lado, que no final a gente está colocando mais risco no projeto. O que a gente tenta fazer nisso tudo cara, vamos colocar mais risco no projeto, mas, cara, eu vou ter que pagar mais caro porque tem mais risco, né? Então, uma das coisas que a gente tenta organizar na nossa lógica aí, pegando a pergunta como um todo, a gente tenta, acho que desde o primeiro dia, chutar qual que é o número do projeto. E é chute mesmo, né? Então, a gente tem sido feliz nos nossos chutes, bastante feliz até. Cemitério de Salvador, a gente organizou a concessão, aí é uma MIP que a gente está fazendo, já entregou todos os estudos
A gente errou em R$1 milhão o CAPEX de investimentos e toda a estruturação, são quase R$50 milhões de CAPEX. Então a gente tem organizado melhor nosso benchmark, como que a gente organiza isso para a gente não errar tanto, né? Então Maceió, quando a gente fez centro administrativo de Maceió, também foi um chute inicial que a gente organizou super bem a estruturação do projeto. E a gente tem feito a numerologia toda, porque no final, cara, o que o prefeito precisa entender é se dá certo ou não dá certo o projeto como um todo, assim. Mas acho que no final do dia tem uma conta que você tem que encarar o problema, né? Às vezes o projeto não dá certo, bicho, às vezes o problema realmente não dá certo. Como a gente toma risco, bicho, deixa eu já matar meu problema, que é mais fácil eu passar um dia vermelho do que passar o resto do projeto amarelo, assim, para falar, ó, bicho, ó, licitei, não deu licitante, viu? Que é pior ainda, né, organizar esse risco. Cara, obrigado pelo seu tempo. Acho que a conversa foi muito boa, principalmente para quem está atuando como consultor, tem uma boa ideia de mercado, pensando na parte de estruturação, pensando como é que está o mercado pós-assinatura, né? Então acho que foi bem bacana. Eu lhe agradeço. Pedi para você voltar para a gente falar sobre outros temas, né? Acho que hoje a conversa inicial, pensando um pouco mais em mercado, mas depois falar de temas mais específicos, eventualmente atuação como VI, atuação nessa parte de financiamento, acho que é importante. O curso precisa um pouco mais dessa parte de financiamento, né, Thaís? A gente trata pouco, que em geral a gente está ajudando o poder público, então faz um cálculo de WOC que seja representativo e deixa o parceiro privado alavancar. Então acho que tem bastante espaço aí para a gente bater papo. Muitíssimo obrigado. Se você gostou, compartilha, curta e se inscreva no canal. Eu queria agradecer também só e dizer que a sua experiência é riquíssima e vai ser um prazer tê-lo novamente aqui, Rafael. Obrigada. Não, eu que agradeço, e assim, muito bom participar com vocês, assim, né, estou disponível a qualquer momento para participar, só me convidar que eu confirmo aqui com vocês. Eu acho que assim, é um momento importante, assim, porque acho que a gente tem que fomentar a discussão, acho que criar esse ambiente é uma coisa muito importante para o projeto de consolidação das construções, das PPPs e tudo que decorre sobre isso. É uma das coisas que a gente tem tentado também nos nossos projetos, melhorar essa pulverização, né, do conhecimento dos projetos e como que a gente organiza também um pouco mais de marca de projeto, porque acho que cada dia o que a gente quer expandir é que isso não seja uma sala para as pessoas e isso seja um instrumento mais conhecido, mais generalista também, até como solução mais para os municípios, né? Então a gente tem organizado, tudo que a gente tem organizado nos pequenos municípios também é um pouco para promover esse ambiente também para isso. E quando vocês quiserem também, é só me chamar que eu estou aqui.